Graça e paz, shalom, shalom. Isso é um bom dia, isso é a alegria do céu. Graças a Deus, graças a Deus. Paz, tranquilidade, saúde total, prosperidade, bem-estar, harmonia, integridade. Oh, que bom. Outro domingo, outra semana. Aconteceram coisas boas, outras não tão boas, mas nós estamos firmados, firmes e firmados. Todos os dias da semana passada, uma nova misericórdia esteve à nossa disposição. Nós acordamos, ela já estava esperando por nós. Glória a Deus por isso. Que bom que você está de novo conosco. Que bom você da Christmark Church, você que nos segue, nos assiste de outras igrejas, você que não tem igreja nenhuma e nós somos o ponto de contato entre você e a palavra de Deus. Que todos vocês sejam muito abençoados. Nós temos um carinho, a gente quer sempre trazer tudo com excelência, tudo com qualidade, não só técnica, mas também em termos de discernimento, de revelação, de ensino. É muito importante que você se alimente. E se somos nós, os garçons, aqueles que colocam a comida na mesa, nós nos sentimos premiados, afortunados. Então vamos começar? Hoje os indiferentes, os provedores e os referenciais. E o título promete, hein? Os indiferentes, os provedores e os referenciais. Lucas 10:32 diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que ele mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Joséfo, um historiador cristão, ele diz que pouco antes de Jesus haver narrado essa parábola, Herodes tinha dispensado 40.000 trabalhadores que se tornaram ladrões. Iam para aquele caminho de Jerusalém a Jericó e roubavam. E é interessante que grande parte desses trabalhadores demitidos trabalhavam no templo. É impressionante como a religião produz assaltantes, produz ladrões. E eles atuam justamente no caminho. Eles atuam onde nós vivemos, onde nós caminhamos.
onde nós nos deslocamos na nossa vida cristã. Ladrões que conhecem tudo da religião. Ladrões que conhecem tudo da palavra. Todos os procedimentos. Ai, Senhor. 1 Coríntios 6, 10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu acho interessante a Bíblia falar de ladrões e roubadores. O primeiro que nós vamos falar desses personagens que nós lemos no texto anterior, começa com a ação em cima de um homem. Esse homem não tem identidade, não tem nacionalidade, não tem nada que diga quem é, o que faz, o que gosta, o que não gosta, família, feliz, triste, rico, pobre. E esse homem, ele sofre o ataque de ladrões e o texto não fala que ele foi roubado em absolutamente nada. Eles estavam mais interessados em destruir a sua autoestima, destruir a sua fé, sua capacidade de trabalho, porque espancaram ele à beira da morte, a chegar à beira da morte. Arrancaram a roupa dele e deixaram num lugar que todo mundo podia ver. Todo mundo podia ter uma atitude contra ele, a favor dele, ou simplesmente expressar sua indiferença. Iam passar por eles os indiferentes, iam passar por ele os provedores, iam passar por eles os excepcionais, os referenciais. Mas a Bíblia narra que passou mais indiferentes do que provedores, do que referenciais. O texto começa com os ladrões. Porque os ladrões que a religião gera, eles tentam nos matar todos os dias, com palavras, com silêncio, com a maneira de olhar e principalmente com indiferença. Os ladrões desejam o que o outro tem. Eles acham que o que o outro tem é sempre melhor do que o que eles têm. Eles são tiranos, eles agem com as suas próprias forças, sem nenhuma ajuda de Deus. Eles ignoram os processos em detrimento dos resultados imediatos. Eles são egoístas, insensíveis, narcisistas. Estão sempre preocupados em satisfazer os seus interesses em primeiro lugar. Esses são os ladrões. João 10:1 diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus, quando ele começa a relacionar aprisco, curral, ovelha, ele não está falando de animal. Ele está falando de servos, amigos e discípulos. Ele está falando dos filhos de Deus. E ele não está falando de diabo aqui. Apesar que a gente escuta muita pregação falando do diabo. Ele está falando do ladrão. Ele está falando daquele que tira a pessoa de outra igreja para a sua.
Ele está falando daquele que fala mal da igreja para ver se tem confusão. E se aquela igreja rachar, que bom que vem um tanto aqui para a minha igreja. Isso é ladrão. Porque está falando de roubar a ovelha. Quem rouba a ovelha é falso pastor. Mas o ladrão também é aquele que rouba o sonho da ovelha. Aquele que rouba a pastagem verde da ovelha, que rouba a água limpa, fresca da ovelha, aquele que rouba a sombra da ovelha. E o pior de tudo, aquele que rouba o pastor da ovelha, que cria confusão para o pastor da ovelha, que levanta guerra, batalhas contra o pastor da ovelha. Ai, Jesus. Efésios 4:28 diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Isso vai um pouquinho além, porque está falando que é para faça algo útil com as suas mãos. Sabe quando a pessoa chega para você e fala assim: posso te dar uma sugestão construtiva? Não, uma crítica construtiva. Sabe o que você tem que falar para ela? Você fala assim: o que você tem construído com as suas mãos? Me mostra o que você tem construído com as suas mãos, o que de útil que você tem feito com as suas mãos. Aí você me dá uma crítica construtiva, porque aí você já construiu algo, você pode realmente me ajudar com a tua crítica. Porque a crítica tem que ter um lastro. É o que Paulo fala em Efésios. O ladrão, ladrão de sonho, ladrão de oportunidades, ladrão de... Oh, meu Deus. Trabalha. Faça algo útil com as suas mãos. Aí você vai ter o que repartir. Aí você pode opinar. E é interessante que tudo isso que eu estou falando, nós não estamos passando por isso. Às vezes você está assistindo e fala assim: a igreja do pastor deve ter uma confusão lá, pastor, alguém está roubando ovelha. Nada disso. Nada disso. Essa palavra, ela não é medicina, tá? Ela é vacina. Esse termo hoje, esse nome está muito em voga, né? Por causa da pandemia. É vacina. É para quando acontecer, você sabe que os teus anticorpos espirituais têm que, o que ele tem que, qual é a reação dele. Vamos seguir. Mas tem também o sacerdote. O texto falou do sacerdote. E Êxodo 23, 4, 5 diz assim: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence a seu inimigo, olha só, se você encontrar um animal que é do teu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso da sua carga, não passa direto. Não finge que você não viu, não. Não fique indiferente, não. Não o abandone. Procure ajudá-lo a se levantar. O texto de Êxodo está falando para o sacerdote que se ele passar, ele vê um animal no sufoco, caído, machucado, dentro de um buraco, com a carga muito pesada em cima dele, que ele arriou. E esses animais podem ser do inimigo dele, a quem ele não goste, ou pode ser de alguém que não gosta dele. O texto está falando que é para ele tomar uma atitude favorável a essa pessoa. Agora, você estar indiferente com um ser humano, o sacerdote passa ali, estava vindo do templo, tinha terminado o turno dele. Só que o sacerdócio dele ficou no templo. Ele saiu, foi embora para casa e o sacerdócio ficou. Fora do templo, ele é uma pessoa normal, aberta a todo tipo de negócio.
E ele, indiferentemente, passou por alguém como ele, um ser humano. E não fez nada. O texto fala que era para ele fazer até por um animal, e ele passou indiferente. Provérbios 3,7 diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse sacerdote, ele deve ter visto aquele homem caído no chão, todo machucado, praticamente desnudo. Ele deve ter pensado, cara, esse cara bebeu demais. Esse cara não aguentou nem chegar em casa. Olha o estado disso. Ele está colhendo o que ele plantou. Ou seja, ele cria toda uma história, todo um enredo, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta justificado, que a indiferença dele seja o resultado da sabedoria que ele acha que ele tem, do conhecimento que ele pensa que está levando ele a tomar uma atitude correta. Aqui a gente tem esse sacerdote que abertamente, né, consagrado a Deus, se mostra ser consagrado a Deus diante do povo no templo, mas nesse exato momento, a caminho de casa, após ter cumprido seu turno de serviço, após as suas orações, seus sacrifícios, ele não é misericordioso para aquele homem que estava precisando tanto de uma misericórdia naquela hora. Esse líder espiritual era um dos 12.000 sacerdotes que viviam em Jericó. Jericó era uma cidade de pouso sacerdotal. Quantos de nós deixa o nosso sacerdócio na igreja, deixa o nosso chamado na igreja, deixa o nosso ministério na igreja? Do lado de fora, nós somos irreconhecíveis. A nossa misericórdia, ela é virtual. Ela é abstrata. Esse texto é muito rico. E a gente vai falar também sobre Provérbios 26:12, que diz assim: tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais de um tolo, de um bobo, ou de alguém com demência do que deste. A nossa falsa sabedoria, ela nos impede até de sermos misericordiosos, até de atuarmos em benefício de alguém. Isso é muito triste. Deuteronômio 14:29 vai falar agora do levita, que também passou por aquele homem de forma indiferente. Isso não é comigo. Eu não posso sujar minhas mãos porque eu vou tocar, ou eu acabei de tocar, minhas mãos são consagradas. A mão que não pode ajudar o outro não serve para Deus. A mão que não pode ajudar o outro não serve para trabalhar no templo, para fazer nada dentro da igreja para o Senhor. É considerada uma mão suja, ímpia. Deuteronômio 14:29. Então virá o levita, pois nem parte em herança tem contigo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Os levitas, eles eram beneficiados, assim como as viúvas, mas eles de uma forma tremenda, porque era assim, eles não tinham possessão, eles não tinham terras, como as demais 11 tribos. Mas era tão interessante que os dízimos
das 11 tribos iam para os levitas. Então, 11 tribos davam 10% para os levitas. 10% de 11 tribos acabava dando 110. Eles acabavam recebendo mais do que as 11 tribos. O que eles recebiam era para não se preocupar com nada material, somente com o trabalho no templo. E esse homem, com as contas pagas, sem ter preocupação com nada, passa de forma indiferente. Esse homem, esse levita, era beneficiado pelos provedores, os fiéis, os leais, os que dizimavam e ofertavam, proviam tudo o que o levita precisava para ele e sua família. E esse homem, que era beneficiário de provedores, não foi provedor para aquele homem caído no meio do caminho. Deuteronômio 12:19 diz: guarda-te que não desampares ao levita todos os dias da terra. Olha o que é isso. As pessoas viam os levitas passarem e diziam assim: eu não posso desamparar esse homem, eu tenho que cuidar dele. E esse homem que recebia tanto cuidado não foi cuidadoso com quem precisava. Números 8:14 diz: dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas. Olha essa frase agora: os levitas serão meus. Sabe o que é você passar na rua e alguém olhar e falar assim: ei, aquele ali é de Deus. Deus separou ele para ele. E esse homem que deveria ser o reflexo de tanta benevolência, de tanta misericórdia, de tanta graça e bênção sobre a vida dele, ele não foi provedor. Ele não foi uma referência. Ele foi simplesmente um indiferente. Aí vem um samaritano. Mas Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu sou convertido há mais de 40 e tantos anos. Eu sempre ouço essa administração sobre essa parábola. Como é parábola, é uma história que Jesus criou para poder ensinar, para que as pessoas pudessem entender. Seria como se Jesus passasse um vídeo primeiro para conectar, para facilitar aquilo que ele ia falar depois disso. Ou a parábola era para facilitar o entendimento de algo que ele já tinha ensinado. E falam do samaritano. E Jesus, inclusive, elogia a eficiência desse homem. Mas eu queria andar uma milha a mais com vocês, porque esse samaritano, ele chega e ele reage. Ele vira um provedor. E ele usa ali a medicina que ele tinha disponível no momento, que provavelmente por ele ser um viajante, um mercador, como ele passava muito tempo nas estradas, e a dificuldade da época, ele devia ter ali a sua própria medicina para um primeiro socorro e tal. E ele usa aquilo em favor daquele homem. E a Bíblia fala que ele pega esse homem, põe em cima da sua montaria e leva para onde ele estava indo. Ele não levou para um hospital. Ele não levou para um médico. Ele levou para onde ele já estava indo mesmo.
ele foi um provedor, mas ele não foi uma referência. E ele começou a tratar daquele homem machucado, talvez um dia, 2 dias, mas depois ele falou, não vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui não, eu vou seguir minha vida, eu tenho mais o que fazer. Eu vou passar a responsabilidade para outro. Falo pro cara, tô deixando um dinheiro aqui para você cuida dele aí. A hora que eu voltar, se você gastou mais com ele, eu te reponho. Ele foi um provedor, mas não foi um referencial. Às vezes a gente quer resolver as coisas só na questão do dinheiro. Tá com problema com o filho, tá com problema com a esposa, dá um dinheirinho para eles. Vai para tal lugar, vai fazer alguma coisa. Vai na casa de fulano, vai na casa de fulano. Ela toma conta de você, ela te ajuda. Vai na loja, vai no shopping. Toma aqui um dinheirinho. Se não der, depois você fala, dou mais. Eu estou sendo provedor, mas não estou sendo referencial. 1 Crônicas 28:20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará e nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. O provedor, quando ele é referencial, ele assume até o fim da obra. Não tem tempo de validade. Só posso até tal hora, viu? Só posso até tal dia. Olha, eu vou te dar essa oferta aqui, mas é só essa, tá? Não conta com mais nada, não. O referencial anda 1 milha a mais. Romanos 12, de 9 a 16. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O ser referencial abrange muitas outras áreas. Não é só solucionar uma necessidade que você se deparou com ela e você está bonito na fita. Não, não. O Senhor te chamou para andar 1 milha a mais, é para ser referência. Não é para ser um levita sacerdote indiferente, não é para ser um samaritano provedor, mas é para ser um referencial. E o caseiro? Caseiro é legal. Lucas 17, 9 a 10. Porventura agradecerá o servo, porque este fez o que foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, nós somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Era um homem machucado, detonado,
cara foi assaltado, foi triturado. E o cara, para cuidar dele, não, você paga que eu cuido. Isso é ser indiferente. Isso é assim, pouca farinha, meu pirão primeiro. Pouca brasa, minha sardinha primeiro. Se eu receber, eu faço. Sabe por que eu não dizimo e não oferto? Porque eu ganho pouco. Se Deus me prosperar, me der um trabalho que eu ganhe mais, quando eu for rico, aí eu faço. Ou seja, eu preciso receber primeiro para me dar. Eu preciso que alguém faça por mim para me poder retribuir. Esse é o hospedeiro. Esse é o hospedeiro. Só faz se receber algum benefício. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As pessoas fazem as coisas dentro da igreja, para a igreja, mas assim, mas ninguém curte. Eu acho muito engraçado as pessoas que elas. As redes sociais são o termômetro de quem são elas, de quão importante elas são. Poxa, eu postei lá, ninguém curtiu. Ninguém fala nada, ninguém faz um comentário. Que amigo que é esse? Eu posto lá, nem a minha mulher fala nada, nem meu marido. Aí fazem as coisas na igreja, mas ninguém. O pastor não me agradeceu. O pastor não me elogiou lá na frente. O pastor não me chamou lá na frente para dizer para a igreja o que eu fiz. Esse é o hospedeiro. Tudo que ele faz, ele quer reconhecimento, ele quer um pagamento, ele quer uma recompensa, ele quer um privilégio. Esse é o hospedeiro. Ele não é referência para ninguém. Nem provedor ele é, porque as coisas que ele faz na igreja, ou no templo, ou para as pessoas, perdem o seu valor pelo interesse que ele tem da recompensa. Ainda sobre o hospedeiro, 1 Timóteo 6, 4 e 5. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo e nada sabe, mas delira. Ele tem demência, ele delira, ele tem doença mental acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidam que a piedade é fonte de lucro. Eu vou fazer as coisas por alguém porque eu vou ganhar com isso. As pessoas vendo eu sendo boa com as outras pessoas, elas vão me beneficiar. Elas vão me ajudar. Elas vão me presentear. O pastor vai fazer alguma coisa por mim. A igreja vai fazer. Trata a piedade como fonte de lucro. Ei! Pastor, tem gente assim na igreja? Eu não vou te responder, vou deixar você descobri-los. E a vítima? A vítima é sempre vítima. 2 Coríntios 4, 8, 12. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Viu, vítima? Algumas vezes nós ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Viu, vítima? Nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Viu, vítima? Às vezes nós somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre nosso corpo à morte, para que também a vida dele, nós levamos o corpo,
Eu não sei porque isso está escrito errado ali, eu enganei alguma coisa, mas ah, a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Levamos o nosso corpo mortal, ok. Levamos o nosso corpo mortal à morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Viu, vítima? Vocês não sabem o que fizeram comigo. Você não sabe o que meu esposo me falou. Você não sabe o que a minha esposa me deixou na mão. Você não sabe o que meu patrão fez comigo. Você não sabe o prejuízo que eu tive. Você não sabe que vítima que eu sou. Você não tem dó de mim, não? Você não tem dó de mim, não? A vítima, aquele que se faz de vítima, aquele que se sente de vítima, se ele se sente vítima, você acha que ele vai se importar com a dificuldade de alguém? Ah, não, eu estou sofrendo muito mais que ele. Não, não, alguém cuida dele lá, eu vou preocupar com o meu problema aqui. Isso ia ser pior do que indiferente. Provedor ele não é. Agora, referência, nunca. Nunca. Paulo dá uma relação aí das coisas que eles passavam. Ele diz assim, não importa a gente ser entregue à morte todo dia para que vocês recebam vida, para que vocês vivam. Não se fazia de vítima. Às vezes contava, eu já apanhei não sei quantas vezes, já passei não sei por quantos naufrágios, já levei não sei quantas chicotadas, já fui preso tantas vezes. Mas, ó, estou aqui, firme e forte, sendo referência para as pessoas. A vítima não é referência para ninguém, nem para outra vítima. Atos 3, 1, 4. Jesus ressuscitou, subiu ao céu, a igreja vai caminhando, Saulo se converte, muitos milagres acontecendo, o povo vendo, testemunhando que aquele movimento não era passageiro, era algo que ia durar muito, muita gente se convertendo, sendo batizada. Aí um dia, Pedro e João foram ao templo para a oração. Entenda que o templo não era cristão, o templo era judaico. Mas foram orar lá dentro do templo. 3 horas da tarde. E viram um homem coxo de nascença transportado. Lembra do samaritano transportando o ferido? Esse coxo, esse aleijado, era transportado por outros para ser deixado junto de uma porta do templo. Olha isso. Eles não eram diferentes. Eles se importavam com a situação daquele coxo. Mas o máximo que eles faziam era transportar e deixar lá. Igual um objeto. Deixa aí, vamos ver se passa alguém aqui que não seja indiferente. Né? Aí, isso acontecia todos os dias. Botava ele lá para pedir esmola. Sabe o que é pedir esmola? Ei, tem algum provedor por aí? Ei, estou precisando de um provedor. Ei, provedor. Quando Pedro e João iam a passar, preste atenção que o texto dá a entender que eles não iam parar. Quando Pedro e João iam passar pelo aleijado, o homem lhes pediu uma esmola. E eles, né, Pedro e João, olharam para o homem com atenção, deram uma analisada no homem. E Pedro, o Pedrão, falou o seguinte: olha para nós.
Então a gente tem aqui Pedro e João iam passando por eles. Estava dando uma de indiferente. Aí, o aleijado pede uma esmola. Pede um provedor. E Pedro fala o seguinte para ele: olha para nós. Ou seja, nós vamos ser referência para você. Nós vamos ser referência. Nós deixamos de ser indiferente. Presta atenção em algo. Esse homem todos os dias estava lá nesse lugar. Se todo mundo que entrava naquele templo desse alguma coisa para esse homem, ele ia ser um milionário. Então esse homem estava acostumado com a indiferença das pessoas. As pessoas nem notavam que ele estava ali. Você já passou por uma situação assim que as pessoas nem percebem que você está ali? Elas chegam a tropeçar em você. Esse aleijado estava ali. E agora a gente tem 3 situações. A situação da indiferença, a situação da provisão que aquele homem precisava. Mas ele precisava, esse homem, ele não precisava, não era de indiferença, ele estava cheio. Ele precisava de provisão. Mas o que ia fazer diferença na vida dele era uma referência, um referencial. Então, no versículo de 5:8 diz assim: e o coxo fitou-os. Fitar é diferente, não é simplesmente olhar. Fitou-os na esperança da esmola. Mas Pedro continuou: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E pegando o coxo pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Ao fazê-lo, os ossos dos pés e artelhos fortaleceram-se. Erguendo-se de um salto, ficando de pé, o homem começou a caminhar e andando, saltando e dando louvores a Deus, entrou no templo com eles. Olha o que uma referência faz. Não vou falar nada sobre os que são indiferentes. Os provedores, o pouco que os provedores davam para esse homem, era insuficiente. Tanto que esse homem tinha que ir para lá todos os dias. Todos os dias. Para poder comer. Ficar lá se expondo a sol, a chuva, a calor, a frio. E o pior de tudo, a indiferença das pessoas. E o que ele recebia era pouco. Agora, o que esses 2 homens se tornando referenciais para ele, olha o que a referência faz. Presta atenção. Quando eles pegaram na mão desse homem, ele se levantou. 1. 2. Os ossos dos pés se fortaleceram. 3. Ergueu-se de um salto. Assim, acelerou, né? Ficou de pé, reto. 5. Começou a caminhar. 6. Andando e saltando. 7. Começou a louvar. 8. Entrou no templo com eles. Não por eles. Com eles. Sabe o que quer dizer isso? Eu não estou entrando com vocês
como indiferente. Pelo que vai acontecer, está acontecendo. Eu não estou entrando como provedor. Eu estou entrando como referencial. Eu vou dizer o que o poder de Jesus Cristo na vida de uma pessoa pode fazer para transformar o outro. Tirá-lo da miséria, da esmola, da indiferença, da dependência dos provedores. Meu Deus. Que coisa louca. Tá aí, ó. Levantou-se, os ossos dos pés se fortaleceram, ergueu-se de um salto, ficou de pé reto, começou a caminhar, andando e saltando, começou a louvar e entrou no templo com eles. Olha para nós. Olha para nós. Eu não tenho ouro e prata, eu não posso ser teu provedor. Mas aquilo que eu tenho dentro de mim, que Jesus provocou, que Jesus fez, isso eu vou te dar. E você vai se tornar uma referência. Quem sou eu? O aleijado? A vítima, o indiferente, o provedor ou o referencial? Você pode estar em qualquer uma dessas situações. Eu te digo que a melhor delas é ser uma referência. É as pessoas poderem dizer para você: eu quero fazer como você faz, eu quero viver como você vive. Eu quero crer como você crê. Eu quero ser justo como você é. Eu não quero ser indiferente como você não é. Também quero ser provedor como você é, mas não só provedor. Eu quero ser referência. Os cristãos devem ser referência. As pessoas olham para os cristãos e dizem assim: Jesus fez algo na vida desse homem e dessa mulher. Eu quero isso para mim. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça pela tua palavra, que é tão forte, que é tão abrangente. Ela verdadeiramente penetra no nosso interior e ela separa aquilo que tem entendimento com aquilo que não tem, aquilo que é trevas e aquilo que é luz, aquilo que presta e aquilo que não serve. Meu Deus, quantas vezes fomos indiferentes, quantas vezes achamos que ser um provedor era o suprassumo, era a melhor coisa do mundo. Meu Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe quando nós fomos ladrões. Nos perdoe quando nós fomos sacerdotes indiferentes. Nos perdoe quando nós fomos levitas indiferentes. Nos perdoe quando nós fomos provedores querendo tirar proveito disso, querendo ganhar algo com isso. Nos perdoe quando nós fizemos só aquilo que nos pediram que fizesse, nos tornando servos inúteis. Nos perdoe quando nós fomos vítimas. Meu Deus. E nos perdoe até quando nós fomos samaritanos,
que fizemos algo por alguém só porque estava dentro da nossa condição. Senhor, que nós sejamos como Pedro e João, mas é muito forte. Nós temos que ter um respaldo, nós temos que ter um crédito, nós temos que ter lastro para abrir a boca e dizer assim: olha para mim, eu vou ser referência na tua vida. Senhor, é isso que nós queremos. Nós não queremos ser um hipócrita que repete esse tipo de frase, achando que isso vai fazer uma diferença na vida de alguém. Não, mas que seja real, 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 real. Meu Deus. Transforma a vida de cada um de nós, meu Deus. Transforma o nosso entendimento, muda a nossa mente. Muda a nossa mente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. É maravilhosa. Eu amo, eu amo. Eu sou um homem muito feliz de poder ensinar a palavra de Deus. Espero que você tenha aprendido algo hoje, que você tenha sido instruído, mas também só instrução não vai fazer nada na tua vida. Mas que essa palavra transforme, leve você a novas ações e a novas reações. Tá bem? Eu queria falar com você também sobre dízimos e ofertas, porque faz parte do cristianismo. Não foi os pastores que inventaram dízimo, oferta, tributo. Desde que o mundo é mundo, que as ofertas são apresentadas diante de Deus. Isso vai acontecer. Isso aconteceu no Gênesis, com Abel, com Caim, com os patriarcas. E João, quando Jesus leva ele lá no céu, que ele registra tudo no livro de Apocalipse, que você conhece bem, lá ele vê ofertas. Ele vê. São oferecidos cânticos, orações, louvores. Então, faz parte da nossa vida, faz parte do cristianismo. O nosso mundo ocidental, ele é cristão judaico, né? O cristianismo aprendeu a respeito dos tributos, das ofertas, dos dízimos, no judaísmo. Não sei se você sabe, mas o teu Jesus era judeu e frequentava o templo que ensinava o judaísmo. Jesus não quis criar o cristianismo. Jesus não criou uma religião nova. Jesus, ele ofertava, ele dizimava e ele também pagava impostos, pagava tributos. Então, é sempre bom a gente estar dentro daquilo que a palavra diz, que a palavra ensina. É muito bom ser liberto do poder que o dinheiro tem. Aqueles que não conseguem abrir a mão, é uma luta, porque eu tenho que guardar. Claro que você tem que guardar. Claro. Mas também você tem que prover para os seus, e você tem que prover para os necessitados, e você tem que prover para a casa de Deus também. Não seja indiferente. Seja referencial. Seja uma referência. Tá bom? É muito fácil, se você não pode ir na igreja porque ela está fechada nesse tempo de pandemia, você pode usar o Venmo, ou você pode ir no site da igreja, tem esse botãozinho aí de contribua,
você pode preencher os teus dados e aquilo que você dizimar ou ofertar vai para a conta da igreja. E isso é usado para a manutenção da casa de Deus, para as despesas, para salários e também para missões e para ajudar aqueles que estão necessitados. Tá bom? Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que, numa época de tanto desemprego, estão trabalhando, têm o seu sustento. O Senhor tem colocado a comida na sua mesa. Eles não têm tido falta de nada. E isso está relacionado à tua palavra, que diz isso, que o Senhor seria provado e iria responder com bênçãos tremendas, que abriria janelas do céu sobre os doadores, aos fiéis, aos leais. Por isso eu abençoo agora esses dízimos, essas ofertas, esses tributos, em nome de Jesus, meu Deus. Quero falar também sobre harpa e taça. É a nossa reunião de oração. É a nossa reunião de oração. É assim que a gente ora, é assim que a gente intercede. Lendo um texto bíblico, fazendo uma oração relacionada com aquele texto e louvando o Senhor. Durante 1 hora, online, você vai no site da igreja, christmark.com, clica lá em harpa e taça, você vai ser direcionado para uma sala do Zoom e a gente vai se ver e a gente vai orar junto uns pelos outros e Deus vai ouvir as tuas orações com certeza e vai ser uma bênção. Tá bom? Eu espero te ver lá na próxima quarta-feira. Oh, meu Deus. O favor imerecido do Senhor Jesus Cristo e o infinito amor de Deus, o teu Pai, e o relacionamento com o Espírito Santo sejam com todos vocês. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor te olhe nos olhos com a sua face brilhando e tenha misericórdia de ti. O Senhor te olhe sempre com amor de Pai e te faça viver em paz. Graças a Deus. Queridos, está sendo uma experiência tremenda para mim. Espero que também esteja sendo uma experiência, pelo menos, muito boa para você. Tá? Nos vemos na próxima quarta-feira no Harpa e Taça e depois no próximo domingo, também 10 horas da manhã, horário aqui dos Estados Unidos. Grande beijo. Sejam muito felizes.